1 Samuel, capítulo 13. Guerra contra os filisteus. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel, e quando estava em seu 2º ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimais e na região montanhosa de Betel, e 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra. Que ouçam todos os hebreus! Então todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteus em relação aos israelitas. E por esse motivo, todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam em Miquimais, ao oriente, a leste de Bet-Aven. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Sacrifícios reprováveis. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimais. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedeceste a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros, e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. A fraqueza militar de Israel. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Miquimais. O comando de ataque partiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Sual, outro grupo tomou a direção de Bet-Horon, e o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça, de onde se pode observar o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por este motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas.
Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Miquimais. 1 Samuel capítulo 14. Jonatas vence os filisteus. Um dia Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: Vamos! Atravessemos até o posto avançado do exército filisteus que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira no limite de Gibeá, em Migrom. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aías, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aituber, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Yahvé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozés e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Miquimais, e outro ainda ao sul, rumo a Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: Vamos! Avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Redarguiu-lhe seu pajem: Segue a inclinação do teu coração. Eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou: Eis o que faremos. Partiremos na direção deles, de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem: Não vos movais até que cheguemos perto. Ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem: Subi até nós, então subiremos, porque é sinal que Yahvé nos dará vitória e os entregará em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: Eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhavam: Subi até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu a seu escudeiro: Conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens, em uma área correspondente ao terreno arado de uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 1.200 metros quadrados. Deus entrega a vitória a Israel. Então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. As sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens: Fazei chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías: Trazei a arca de Deus e o efode, o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o efode. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: Deixa por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço, que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas.
todos os homens de Israel que se haviam embocado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiram, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Ordem refletida de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento ordenando: Maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temia o juramento que se havia comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel. E logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e fitou nítida. Então dos soldados lhe chamou a atenção: Teu pai nos impõe este juramento. Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: Infelizmente, meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos. Não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Falta ritual cometida pelo povo. Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimais até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, como despojo de guerra, e comeram a carne de ovelhas, bois e bezerros, de qualquer maneira, com sangue. A notícia chegou a Saul nestes termos: O povo está cometendo pecado contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou: Fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: Espalhai-vos no meio do povo e dizei: Traga cada um o seu boi ou a sua ovelha. Vós o imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. O povo salva Jonatas. Ordenou Saul: Desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até o romper do dia. Não deixemos o único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: Faze tudo o que te parecer bem. Contudo o sacerdote sugeriu: Melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus: Descerei para perseguir os filisteus? Ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia, não houve resposta. Então Saul ordenou: Aproximai-vos, todos vós, chefe do povo. Examinai bem em que consistiu a falta cometida por vós neste dia. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas, o culpado, deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Em seguida declarou Saul diante de todo Israel: Ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro lado. E o povo respondeu a Saul: Faze o que te parece certo. Saul então exclamou: Ó Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Senhor, Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante o Urim e o Tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida Saul determinou: Lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: Conta-me o que fizeste. Jonatas replicou: Eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão.
Todavia, estou pronto para morrer. E Saul concluiu: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte, Jonatas. Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando: Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas, e ele não foi executado. Saul deixou de perseguir os filisteus que, assim, puderam voltar à sua terra. Resumo do reinado de Saul. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. A família de Saul. Saul teve 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquizua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova, Mical. A sua esposa chamava-se Ainoã e era filha de Ahimaás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente o recrutava para seu exército. 1 Samuel capítulo 15. A desobediência de Saul. Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir, rei sobre o povo de Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora, e investe contra Amaleque. Condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou seu exército, passou-o em revista em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça serdes aniquilados juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel, quando estavam caminhando para esta região, vindos do Egito. Imediatamente os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste, à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor em os despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. Saul é condenado pelo Senhor. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim, e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou dizendo: bendito sejas tu, de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Contudo Samuel lhe indagou: e que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor, o teu Deus, porém destruímos totalmente o restante. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixa-me dizer,
o que Yahvé me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menor que sejas, aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre estes pecadores, os amalequitas, faz-lhes guerra até que sejam exterminados. Porque não obedeceste às ordens de Yahvé? Porque precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão que fui incumbido, poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração, mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Saul pede perdão inutilmente. Saul roga a Samuel: pequei, e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Agora, peço-te, perdoa o meu erro. Retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Entretanto, Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o. E Samuel concluiu: eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel, e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou: eu pequei, contudo te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore a Yahvé, teu Deus. E Samuel, aquecendo, retornou na companhia de Saul, e este adorou ao Senhor. Morre Agag e Samuel parte. Depois Samuel ordenou: trazei-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio em sua direção, cambaleando de medo, e disse: na verdade, a morte é por demais amarga. Diante disto, Samuel lhe replicou: assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, do mesmo modo a tua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E naquele mesmo instante, despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua habitação em Gibeá de Saul. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul até o dia de sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida, lamentando profundamente o ocorrido. Mas de fato Yahvé se tinha arrependido de ter feito de Saul rei de Israel.